de hoje é qual a sua relação com a prosperidade financeira, né? Quando você pensa em prosperidade financeira, vai acessando aí, como eu falei no início, para a gente pensar como que isso ressoa em você. Oi, Odete, boa noite. Que bom que deu certo hoje, hein? O que você sente quando você pensa em prosperidade financeira? E vai pensando também para mim, coloca nos comentários, por favor, ou pensa aí com você, quais são os sintomas de uma pessoa que você vê, assim, ou você mesmo em alguma situação, que tenha uma situação de bloqueio. Vamos pensar nessa palavra bloqueio com prosperidade financeira. Qual seria talvez o sintoma de alguém que tem uma questão aí com a prosperidade financeira? De repente é uma pessoa que tem medo de perder, ou então ela sempre tem a sensação de que em algum momento vai acontecer uma emergência com o filho, com o marido, com a esposa, ou ela tem assim, né, às vezes ela se sente melhor assim com aquele dinheiro guardado, se ela não vê aquilo ali na conta, ela realmente fica com aquela sensação, né, e por aí vai. Acho que tem vários sintomas, né, de em relação à prosperidade de dinheiro aí que a gente encontra por aí, né, e com a gente mesmo de vez em quando, porque todo mundo tem alguma questão relacionada a dinheiro e à prosperidade financeira. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, e quem vai acessar depois, eu tirei a cartinha da constelação. Primeiro eu falo o seguinte: obrigado, por favor, sinto muito. 3 palavrinhas do Ho'oponopono, né, que são 4. Tem algum Ho'oponopono aqui em relação ao dinheiro e tem tudo a ver, né? Quando a gente faz o Ho'oponopono para o dinheiro, porque tem a ver com a gratidão. Oráculo, vamos ver do oráculo. Persevere. A relação é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Interessante isso, hein? Ele está trazendo aqui, eu até ia falar sobre isso no início, né? Sobre esse tema da prosperidade, qual que é o contexto que a gente vai trabalhar aqui. Eu sempre gosto de pensar na parte prática, ou seja, na realidade, versus os padrões emocionais, comportamentais e até espirituais que a gente tem em relação a esse tema da prosperidade, atrelado com algumas coisas adicionais e sistêmicas que a gente pode aprender, porque nos ajuda aí a desbloquear esse tema ou lidar com ele de uma maneira melhor. Eu gosto de fazer esses paralelos, sabe? Porque a gente tem muitas conexões, né? Com uma realidade que a gente não pode negligenciar. Então, se a gente também ficar só na primeira carta fazendo o Ho'oponopono, mas também a gente não faz nada ou alguma ação, ou então a gente está numa situação financeira bem ruim, a gente precisa se reinventar, precisa fazer algo, e eu não faço, realmente não vai ter condição de ter prosperidade, né? Isso é um fato. Mas esse é o contexto. Para quem não me conhece, né, aqui só tem gente que me conhece, mas eu vou fazer essa introdução. Eu sou Luiz Oliveira, eu sou terapeuta e consultor, né, terapeuta porque eu trabalho com pessoa física, né, ajudando as pessoas aí a se reconectar consigo mesmo, a sair do piloto automático, né, que eu costumo falar. E eu sou consultor também, porque eu também trabalho na parte profissional em empresas, que a gente consegue utilizar essas técnicas de constelação e outras também para que a gente olhe as dinâmicas das empresas, né? E da gente como empreendedor, da gente como profissional. Eu costumo falar que a gente não tem tempo a perder, a vida passa muito rápido e a hora é agora, né? Então, cada vez mais a gente se desconecta do presente, né, do momento atual, do que a gente vive agora, e a gente fica nessa sensação de que alguma coisa a gente deixou de fazer ou falta fazer ainda, e a gente fica nessa sensação de que algo precisa acontecer e a gente não vive o momento presente. A gente tem muito estímulo. Eu estava até falando com a minha mãe que está aqui esses dias, né, sobre a quantidade de coisas que a gente tem. É muita informação e a gente meio que se perde, né? Muita coisa. Principalmente hoje na tecnologia, a gente tem muita informação. Mas voltando aqui no nosso tema, né? Então, fazendo uma relação com essas cartinhas é isso. A gente precisa também ter uma estratégia, a gente precisa olhar para a nossa realidade atual, entender onde a gente está, onde a gente quer chegar, criar uma estratégia e utilizar as técnicas possíveis para que a gente consiga melhorar a situação atual que a gente tem hoje. Porque se a gente não para olhar a realidade que eu tenho e organizo a casa, até estava vendo um Instagram hoje falando sobre isso, né? Que o primeiro passo para a gente ter uma evolução e a prosperidade financeira se aplica
Primeiro preciso dar uma organizada na casa, entender a minha realidade, olhar para mim e falar assim, cara, eu tô nessa situação hoje, é isso. E aí o que eu preciso fazer? A gente precisa olhar para a nossa realidade atual, isso eu não posso negligenciar. Depois aí eu passo para olhar para os padrões, para olhar para a minha realidade, o que eu posso ir modificando, quais são as crenças, padrões que eu preciso me libertar, olhar para essas dinâmicas e aí depois criar uma ação, né, também para que eu consiga linkar as duas coisas. Eu acho que esse é o ponto principal. Não adianta também a gente ficar numa ilusão de que a coisa não está acontecendo, que não é bem assim. Geralmente, quando a gente está nessa situação, é a nossa criança emocional aí que está gritando e ela está vindo na frente, a gente não está conseguindo enxergar o que a gente precisa enxergar. Então a gente tem que ancorar o adulto. Eu falo bastante sobre isso, a gente tem que ancorar o adulto para que a gente consiga fazer as ações necessárias, porque a ação também é importante, também encarar a realidade, né? Encarar a minha situação atual, aonde eu posso chegar hoje, né? Nessa situação atual hoje, eu consigo fazer o que eu quero, né? Atingir os meus objetivos, realizar meus sonhos? Talvez eu não consiga neste momento, mas eu começo a olhar para isso. O primeiro passo é a gente olhar, né, para essa realidade que é isso aqui. Para depois eu colocar um plano de ação. E dentro desse plano de ação, não é só essa realidade material que a gente também vê as pessoas falando, né? As pessoas vão muito na questão da ação. Você tem que ter uma reserva de emergência, falando prático, né? Reserva de emergência, investir, não sei o quê. Aí a gente fica só na questão prática e muitas vezes eu chego nesse lugar só olhando para um único viés e eu me perco no processo porque eu não olhei o principal, eu não olhei o que acontece dentro de mim, né? Eu não olhei as minhas questões, aí eu me perco no processo. Por isso que é muito comum a gente olhar pessoas com muitas condições financeiras. Oi Dani, boa noite, Pri, Fabi. A gente olha pessoas com condições financeiras altíssimas e que ela tem sempre uma sensação que está faltando alguma coisa, que ela não chegou lá e por aí vai. Então a gente vai falar sobre isso hoje, alguns pedaços em relação à prosperidade financeira. Vamos colocar a realidade, padrão da realidade, padrão emocional, comportamental, familiar e algumas outras questões que eu quero trazer. Para a gente olhar para isso de uma forma que isso também me ajuda, né? Porque tem que começar por mim, se eu não olho para isso e não aplico para mim, não tem sentido nenhum. Esse foi um tema que as pessoas quiseram, eu coloquei uma enquete nos stories, né? E o pessoal quis falar um pouquinho sobre isso. Eu sempre gosto de falar desse tema. Eu estava olhando, né, os atendimentos. Por incrível que pareça, eu não atendo tantas pessoas com essa questão. São alguns casos, mais de empresa, porque às vezes eu coloco a prosperidade financeira dentro da empresa. Mas eu não atendo muitas pessoas com a questão da prosperidade propriamente dito, mas eu peguei um atendimento de um tempo atrás que falava exatamente desse tema e acho que isso vai ficar muito claro. Então eu vou trazer um exemplo sistêmico, que é a minha praia principal, para a gente entender algumas dinâmicas sistêmicas, a gente entender um pouco como isso funciona e no final, quem vai ficar até o final, a gente vai fazer uma vivência no campo para a gente olhar para essa questão sistêmica, porque a sistêmica também traz a gente para a realidade, para a gente sentir aí o nosso momento atual em relação à prosperidade financeira. E não importa se eu estou numa condição atual, onde eu estou sentindo que eu preciso fazer mais, ou independente disso, é sempre importante a gente olhar para essa questão. É sempre importante a gente, nesse momento atual, a gente vir para o momento presente. Talvez eu tenha, mas tem alguma coisa acontecendo. É bom sempre a gente entender, não importa a situação que a gente esteja, é sempre uma vasta informação que vem do campo. Por isso que eu gosto de colocar as informações no campo, porque tem muita informação. Então eu acho bem legal isso. A Tati também, boa noite. Então vamos falar um pouco sobre isso. Vamos lá, prosperidade financeira. Eu já falo um pouquinho do meu atendimento em relação à constelação, mas eu não tinha entrado todo mundo que está aqui e eu estava falando dessa questão da realidade. Tem um livro, ele é bem pequenininho, ele chama 7 Princípios da Felicidade. Eu já falei sobre ele há um tempo atrás, numa live que eu fiz. E esse livro aqui, ele faz muito uma relação da felicidade e o dinheiro. E esse Luiz Gaziri, que é o autor desse livro, ele é um cientista e ele fez várias pesquisas de campo com várias universidades de fora e ele estudou bem a ciência da felicidade, tanto que ele tem outro livro da ciência da felicidade. E ele faz uma relação aí da questão da prosperidade, do dinheiro, né, de você ter um dinheiro e a felicidade. Ele comprova aqui, sem dar um spoiler tão grande, porque ele é bem pequenininho, é um livro que você
ler assim, ele muito rápido, porque ele é pequeno, de vez em quando é bom relembrar. Tem duas coisas que eu acho interessante nesse livro para a gente falar. Ele traz a gente para a realidade científica, o que eu acho interessante, que a gente... muitas coisas talvez que eram faladas muito tempo atrás, como uma coisa metafísica, como a gratidão mesmo, ele fala sobre a gratidão, cientificamente comprovando como a gratidão nos traz mais prosperidade, coloca a gente num outro nível. E ele traz também essa questão da realidade, né? Porque assim, existe uma questão, não sei se é na Ciência da Felicidade ou nesse livro propriamente dito, porque eu li os dois, que fala o seguinte: também existe uma questão da insegurança financeira. Então eu tenho estudos que comprovam que eu preciso chegar a um determinado grau financeiro para que eu tenha tranquilidade, e isso está sim atrelado à minha felicidade. Então, enquanto eu não chego nesse patamar, eu vou ficar numa sensação de que eu não vou chegar naquele lugar. E não é tão alto assim, tá, o valor. Mas existe mais ou menos na verdade, um valor aproximado, mas isso é um estudo científico que fala onde a gente tem que chegar. Por quê? Porque a insegurança financeira também nos coloca numa situação complicada, né? Tem estudos também aqui nesse livro falando que a principal causa do divórcio é a questão de instabilidade financeira. Então existem alguns padrões então reais que a gente precisa pensar. Então assim, será que eu cheguei nesse patamar? Ou seja, né, eu estou conseguindo ir lá, pagar minhas contas, ficar tranquilo. Isso deixa a gente em paz, porque aí eu começo, que é o que eu falei da realidade, de olhar primeiro a minha realidade atual, e a partir daí eu consigo começar a traçar o plano e entender se tem algo a mais aí, porque é isso que ele traz. E ele fala uma coisa interessante, que passando desse valor, né, desse mínimo que a gente tem aí para realizar nossos sonhos, pagar as nossas contas, para falar bem o português claro, aí a gente já não é comprovadamente uma relação de mais dinheiro e felicidade. Ele traz outras relações com felicidade. Tanto que ele fala que às vezes, se você perguntar para os milionários, ele vai falar que se ele tem 1 milhão, ele vai querer 3 milhões, porque ele vai comparar com uma realidade que ele vive. E às vezes o colega ou conhecido tem um outro patamar e a gente entra numa questão de comparação. E às vezes esse vazio que a pessoa sente, né, muitas vezes está relacionado mais com essa comparação de não estar ali igual perante as pessoas que você convive, ou que você vê, ou você consome na internet, do que uma realidade propriamente dita, tá? Então ele não tem uma relação. Então esse livro é bem interessante, eu recomendo lerem esse livro, porque ele faz essas relações, ele explica sobre a gratidão cientificamente, o quanto você ser grato traz você numa condição de felicidade, o quanto você fazer o bem, doação, ele traz comprovações científicas, coisas que a gente fala muito e a gente vê muito na internet, né, falando, faça o Ho'oponopono, que é a primeira carta que a gente tirou, mas qual que é a relação com o Ho'oponopono, prosperidade financeira, felicidade? Aqui ele traz essa informação tecnicamente, já que às vezes a gente precisa disso. Na verdade, a gente precisa linkar tudo, né? O que a gente já tem de estudo científico que nos ajuda, o que a gente tem talvez que seja ainda um pouco maior, né, que seja mais amplo, e a gente vai linkando as duas coisas. Mas o ponto principal é isso, a gente tem aí um fator que a gente chega, se você chegar naquele fator, dificilmente passou daquilo, você vai sentir mais felicidade, porque a gente se adapta à situação que a gente tem, igual você tem um carro, né? Quando a gente compra um carro novo, a gente fica super feliz e tem aquela sensação, o carro novo. Passa um tempo, ele é só um carro que te leva de um ponto A para um ponto B. Então ele já não tem mais aquela sensação. Então é mais a mesma coisa em relação ao dinheiro. Ele até fala um exemplo disso também, né? E mais cientificamente. Então é a mesma coisa com o dinheiro. Eu cheguei nesse patamar, depois eu vou para o próximo, eu preciso entender o porquê que ainda aquilo me incomoda. Aí a gente chega na outra parte, que é as outras questões que a gente pode olhar, que às vezes impedem que a gente tenha uma fluidez em relação a essa questão. Eu acho que esse é o ponto. Então eu preciso de uma fluidez. Eu cheguei nesse lugar, preciso de uma fluidez. Então aí eu preciso realmente trabalhar as minhas crenças, entender um pouco a minha história, ver quais são as dinâmicas familiares que a gente tem, e a gente fica preso a elas, e entender um pouco mais aí as nossas questões mais amplas de abundância. É por aí. O trabalho que eu faço de constelação familiar e constelação sistêmica, a Gigi entrou, o Rick também entrou agora,
O trabalho que eu faço de constelação sistêmica é justamente esse, né? Porque o que acontece? A gente está lá, chegou nesse determinado padrão e continua tendo sensações, tendo dificuldade. Toda vez que a gente lida com dinheiro, é uma sensação, dá uma, né? Então, o que a gente costuma trabalhar na constelação? Entender por quê, da onde vem isso. Então, é entender os padrões comportamentais que você está carregando, que são muito sutis e deixam a gente nesse lugar. Então, e coloca a gente naquele piloto automático, que eu tenho o costume de dizer, né? A gente está lá no piloto automático. A vida está vindo, aí eu estou trabalhando, estou com aquela sensação, eu passo por cima da sensação e vou vivenciando, e cada vez mais aquilo vai se, né, aumentando e eu não consigo trabalhar nisso. E a vida, ela vai sendo pautada nesse piloto automático. Eu costumo... Alguma coisa que eu estava lendo hoje, que agora não vou me lembrar. Eu leio tanta coisa que eu esqueço de onde que eu li isso. Mas fala muito assim, se a gente não toma as rédeas da nossa vida, alguém vai tomar por nós. E muitas vezes esses processos inconscientes de padrões comportamentais, eles decidem pela gente. E a gente vai começar a viver mediante a isso. E aí aquilo vai se expandir, né? A coisa vai, eu não tomo determinadas atitudes e a vida vai seguindo e eu vou com aquela sensação. E o problema da gente estar vivendo no piloto automático emocional é que ele leva a gente no físico, porque aí eu não trabalho esses padrões que ficam lá dentro de mim. Eu posso chegar até no físico, então eu posso chegar numa doença física. Entende como ele é bem profundo? Então ele está ali. E se eu até falei para o pessoal e colocando nos comentários, depois vocês me ajudam aí, de olhar alguns sintomas de pessoas que têm questões com prosperidade financeira ou dinheiro, aquela dificuldade. Eu mesmo, né, eu trabalhei no corporativo e eu, né, tinha contato e ainda tenho. E hoje eu consigo ter essa percepção, talvez estando fora do sistema. Então, eu trabalhava no corporativo, como eu já citei outras vezes, e estando fora desse sistema eu consigo talvez observar melhor. E eu vejo muitas pessoas que trabalhavam comigo e eu sei o quanto elas têm financeiramente, estão bem, e o quanto parece que elas estão assim na escassez absurda. Então você fala com a pessoa e parece que está assim, se ela sair do emprego amanhã ela vai passar fome, ela fica fazendo, não que a gente não tenha que administrar bem o nosso dinheiro, mas a gente sente quando a pessoa fica assim, né, muito mesquinha com qualquer coisa. Eu falo, gente, não é possível, né, que a pessoa está nesse lugar, e eu sei que a pessoa tem dinheiro. Então a questão é muito mais complexa, então é muito maior. Provavelmente faz o link com esse livro, porque a pessoa já passou daquele padrão onde que ela tem uma certa estabilidade financeira, que traz uma estabilidade emocional, e ela está ainda conectada a alguns padrões que ela ainda não trabalhou. E isso está tirando a paz dessa pessoa, né? Ela tá sem paz, porque aquilo está deixando ela mal. Então, às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela fica com a sensação de que ela não vai ter. Aí ela fica com a sensação de que lá na frente ela precisa sempre poupar e poupar. Parece que não tem fim, é uma corrida que começou e não chega num lugar nenhum, que eu percebo isso, né, convivendo com as pessoas. Eu agora olhando de fora algumas pessoas assim, em outros contextos, não no mesmo que eu estava, eu vejo as pessoas numa corrida e parece que nunca vai chegar, não tem a linha de chegada, vai numa corrida de ter mais, de ter mais, de ter mais, né? Eu fui fazer uma viagem, né? Eu estava nos Estados Unidos mês passado, né? Casamento de uma amiga, e eu estava ali, né? Os Estados Unidos parece que te coloca nesse ambiente de consumo, né? E eu ficava olhando as pessoas no desespero, assim, né, ali, por exemplo, na loja da Apple, de ter lá o novo, é um negócio, é uma corrida sem fim. E aí vai chegar o novo, ela vai mudar o celular ou qualquer outro eletrônico, ela vai querer o outro, então assim, tem algo a mais nisso, né? Então é algo interessante que a gente pode observar. E se aquilo tira a nossa paz, e por isso que eu falei no início, vamos pensar em prosperidade financeira e dinheiro, e ver o que isso te traz. Né, ou alguma sensação de que você pode perder o dinheiro, o que te traz, né? O que seu corpo fala com você. Isso é um grande termômetro para a gente entender como é essa nossa relação com a prosperidade, além da realidade que a gente precisa olhar. Às vezes eu estou numa realidade atual que eu vou precisar realmente fazer algo, né? Me esforçar um pouco mais para ir trabalhando, e depois eu vou me estabilizando e vou olhando as minhas questões, mas é importante olhar.
Eu falei sobre a questão da constelação, né? A constelação, ela coloca a gente num lugar interessante, né? Por coincidência, quer dizer, sem coincidência, né? Vi um post do Dr. Sami Stork, que é um mestre do direito sistêmico, né? Ele fala do direito sistêmico. Ele fez um post falando de prosperidade. E ele fala o seguinte, né? Tinha uma frase que era assim: eu quero, aí entre parênteses, e não quero prosperar. Então existe um quero e um não quero prosperar. E esse não quero, muitas vezes, é o processo inconsciente. Esse é o processo inconsciente que pega a gente. Então ele fala o seguinte, a pessoa vai lá e fala assim, não, eu vou prosperar. Então eu vou lá, vou atingir minhas coisas e estou indo bem, estou indo lá. Só que ela se conecta, ela olha para trás, ou ela nem olha, ela se conecta com uma informação familiar, por exemplo, ancestral, de que passaram muitas dificuldades, escassez financeira, era dinheiro para sobrevivência. E ela tem uma conexão, porque a gente faz parte de um sistema familiar, então só o fato de você nascer na sua família já te coloca numa boa consciência, que é o que ele chama, é um conceito do Bert Hellinger, de pertencimento. Então eu pertenço àquela família, eu me sinto bem em pertencer. Só que se aquela família ela teve umas questões de escassez, de problemas financeiros, uma falência, algo assim, eu me conecto ao pertencimento, à boa consciência, mas eu também me conecto nessa escassez. E muitas vezes, quando eu começo a prosperar, ou seja, eu vou lá, vou subindo, acontece alguma coisa que tenta me colocar de novo naquele lugar. Porque é esse pertencimento e a boa consciência. A má consciência, que o Bert Hellinger fala, é essa sensação de culpa que te dá inconsciente, tá? Esse processo é inconsciente, muitas vezes muito sutil, dá uma culpa inconsciente de você estar prosperando e a sua família não. É como se você fizesse o caminho sozinho e a sua família ficasse para trás, e isso te dá um peso e uma inconsciência ou uma má consciência que fica tentando te colocar de novo naquele lugar. Então não se surpreenda, por exemplo, se uma pessoa tem essa questão e ela vai lá, consegue prosperar e do nada tem uma emergência com o filho, ela perde o dinheiro. Aí acontece uma outra coisa, ela tem que gastar o dinheiro. Com certeza você conhece alguém assim, ou você é essa pessoa que fala assim, gente, o dinheiro para na minha mão e eu não sei o que acontece. Então, muitas vezes pode estar ligada nessa questão do pertencimento. Você quer pertencer, mas ao mesmo tempo você fica com as dinâmicas que te fazem pertencer àquela família. Não sei se eu fui claro nisso que eu estou dizendo, né? É como se eu quisesse que todo mundo ficasse juntinho comigo. E para eu ficar juntinho com essa família, eu fico ainda no padrão de escassez, por exemplo. Ou num padrão de não merecimento. Ou num padrão de sacrifício, né? Muita gente fica assim... Eu até tenho dinheiro, mas é muito sacrificante. Então ela trabalha para o dinheiro, sabe? Vir. Então, porque o dinheiro dentro dessa família, ele foi muito atrelado ao sofrimento. Então, tudo bem, você pode até ter, mas você precisa sofrer. Eu até falei que tinha muita conexão comigo mesmo, com a minha própria história, essa questão quando eu trabalhava no corporativo. Tudo bem, vai ter, mas aí você vai ter que sofrer, né? Minha mãe fez uma pergunta aqui interessante. Por honra à família, você volta para a escassez? Sim. É como se você ficasse assim, Tanto que o Bert Hellinger fala uma outra frase bem polêmica, né? Que a felicidade é solitária. Muitas vezes você vai contra a sua própria felicidade porque ela é solitária, porque ela te distancia desse sistema familiar por conta, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da escassez. Então todos tinham lá uma questão de escassez. Aí você vai indo para a prosperidade financeira, vai conseguindo ter mais recursos materiais. Para você é tão forte esse pertencimento a essa família que você começa a perder dinheiro e continuar na escassez. E às vezes não é só perder dinheiro, às vezes é a sua sensação. Às vezes você continua até com dinheiro, que é o exemplo que eu dei. Às vezes a pessoa tem, sabe, assim, ela tá até num bom emprego, ela tem uma empresa que tem um bom retorno financeiro, ela tem conexão com dinheiro, mas ela fica com uma sensação de que ela vai perder esse dinheiro a qualquer momento. Você vê pelas frases que a pessoa fala em relação ao dinheiro, isso a gente consegue perceber. Por isso que eu falo que às vezes pode ser que eu perca o dinheiro propriamente dito, essa é a pior parte,
ou às vezes pode ser no meu comportamento, na minha sensação, que me gera o dinheiro. Não é uma relação confortável. Se você tem uma relação que não é confortável com o dinheiro, e todo mundo tem, tá? Em algum grau ou não, às vezes dá um medo mesmo, enfim, mas é bom avaliar se isso não está conectado à sua própria história. Então, como que a gente vai entender isso? Olhando para a nossa história. Vou trazer o exemplo da cliente, que eu acho que vai ficar bem fácil, que eu fui olhar lá nos meus atendimentos, e eu vou falar desse exemplo dessa cliente. Depois do exemplo da cliente, eu quero falar de um livro sensacional que eu li um tempo atrás. Eu fiz uma live, faz um tempo já, uns 2 anos, se eu não me engano, ou 1 ano, falando desse livro sobre a ilusão do dinheiro. Esse livro é excelente. Vou trazer umas pinceladas dele, que eu vou reler esse livro. Eu li já faz mais de 1 ano e eu preciso reler. Deixa eu ver só se eu falei sobre isso. Tá. Falei em relação ao meu trabalho, então a gente olhar para esses padrões familiares, então isso é um bom ponto para a gente acessar a prosperidade financeira. Antes de eu falar do exemplo da cliente, às vezes a pessoa fala assim para mim: Luiz, eu preciso ter mais dinheiro. Se eu vou lá e faço uma constelação e a pessoa fala assim: eu quero mais dinheiro, eu coloco lá no campo dinheiro. Se ela tiver R$1 a mais, é mais dinheiro. Então a gente precisa entender o que é o dinheiro. Às vezes a prosperidade financeira, ela abrange muito mais. Se eu coloco no campo só o dinheiro, se ela tem R$1 a mais, ela está lá, né, com mais dinheiro. Então a gente também tem que saber para o universo, né, se conectar com o universo do que a gente pede. Porque isso é bem interessante. A Lu, que entrou, amiga da minha mãe, né, eu acho. A Mari, a Pamela, boa noite para quem entrou. Falei já algumas coisas aí, depois a gente volta, né, vai ficar gravado. Que esse tema tem bastante coisa para falar. Mas vamos dar o exemplo da cliente da constelação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me colocar. Quem não é muito familiarizado com a constelação, depois pode me perguntar e estamos aqui para isso. Mas vamos dar o exemplo da cliente, que eu acho que esse exemplo foi bem interessante. Qual que era o caso dessa cliente? Ela veio para mim e falou assim: olha, a questão dela, propriamente dito, era prosperidade financeira. Na verdade, ela veio com uma questão do dinheiro e eu coloquei essa questão da prosperidade financeira porque eu sei que é muito mais amplo quando a gente coloca dessa forma. Como eu falei, né? Se ela tiver R$1 a mais, ela já saiu do 0 para 1. E não é isso que ela queria. A gente conversando, qual que era o contexto dela, né? Ela tinha se divorciado, ela tinha voltado para a casa da mãe, isso estava gerando uma questão. Ela tinha, eu não lembro agora se busquei nos temas, mas eu acredito que ela estava ainda no emprego, ela ia abrir um negócio. Então ela estava no emprego que parece que o dinheiro ia embora, então ela não conseguia se manter e ela queria sair da casa da mãe, porque ela teve que voltar. Ela queria sair e ela não estava conseguindo. Ela falava assim: Luiz, eu tenho uma sensação de que eu tenho um bloqueio, ou que tem um bloqueio em relação a isso. Tinha um bloqueio. Aí ela me contou alguns pontos, aí vamos analisar juntos, porque a gente consegue entender, e às vezes é uma relação até na nossa história parecida. Então, ela falou que o pai dela, ele teve uma empresa, e ele... eu fiz assim, o Coisa foi lá e fez um joinha também aqui no meio da tela, não sei se vocês viram. O pai dela, ele tinha uma empresa, e ele quebrou, então ele faliu uma empresa. Então teve uma questão de falência. O avô dela, paterno, também teve uma questão de falência. Já fiquei com, né, falência aí familiar, né, sistêmica familiar. Falei, tem alguma coisa aí. Aí eu perguntei para ela se ela tinha... Aí ela me contou um pouco do que era esse negócio, né, que eles tinham de família. Se eu não me engano, era uma confecção que o pai dela tinha em sociedade com o tio. Eu perguntei se ela tinha trabalhado nesse lugar. E ela falou que sim. Então isso era um bom ponto também, tá? Mas ela ainda sentia uma questão com dinheiro. Ela era uma pessoa visivelmente bem competente, que tinha muitos recursos internos, mas ela não estava conseguindo explorar esses recursos internos que ela tinha, e tem, né? Para se conectar nessa prosperidade dela. Ela trouxe informação. A mãe também teve umas questões aí na família, mas a mãe era mais dependente, mas também estava envolvida nesse negócio familiar, tá? Então essa questão de falência é um ponto, tá? Que tinha uma questão. O pai dela, ele foi assassinado, né? Ele teve um assalto, foi assassinado. Antes, na verdade, o que aconteceu? Ele desfez a sociedade com o tio, que era dono desse negócio, ele e o tio, e ela trabalhava nele.
E aí o tio simplesmente não quis comprar a parte, ele ia vender a parte, não quis comprar. Foi um problema. Na verdade, ele comprou a parte, agora eu lembrei. Ele comprou a parte do tio, e depois que ele comprou a parte do tio, o negócio degringolou, e ela estava ali. E o pai dela teve esse problema, foi assassinado, enfim, teve uma questão traumática. E aí ela teve que vender para o próprio tio, depois negociar com esse tio que teve a questão com o pai. Foi um quiprocó, para falar o português claro. Então teve bastante questões traumáticas. Se a gente olhasse daí, só analisando a história, a gente já saberia que tinha alguma coisa aí. Então eu fiquei nessa questão do tio, fiquei nessa questão das falências repetidas, porque também não teve só do pai, porque o pai simplesmente pegou a parte do tio e conseguiu, o negócio degringolou. Depois ele, né, fez a passagem, ela teve que ficar junto com a mãe, e o negócio não deu conta, teve que vender para o tio, implorar para ele ficar, e elas ficaram numa situação muito difícil. A partir daí, o negócio ficou ruim, mas ela era muito nova. Aí depois ela foi trabalhar em outras coisas, casou e etc. Só que a vida dela estava sempre numa sensação difícil, até que ela, olha só como a vida é sábia pra gente olhar. Começa a acontecer um monte de coisa, tem um divórcio, volta para aquela casa, volta para a mãe, volta ali para aquele contexto, porque isso estava incomodando muito ela viver naquele lugar. Para ela o quê? Olhar, porque esse sistema familiar precisa de um equilíbrio. E ele não foi equilibrado lá atrás. E aí eu fui lá, só que a gente não chegava na onde que era esse bloqueio. Esse era o ponto. Porque ela falava tanto do bloqueio, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no campo o bloqueio. Porque a gente entende o que você sente quando olha para esse bloqueio. E a gente vai entender por que tem esse bloqueio. Foi bem interessante. Eu até anotei, porque eu sempre faço uma planilha do que a pessoa escolhe como representante, o que é e o que ela sente a primeiro momento. Eu vou só citar alguns que eu achei interessante. Tinha lá, a primeira coisa que eu coloquei, na época eu fazia num outro sistema, eu já ia colocando direto, a pessoa sentia, hoje eu faço um pouquinho diferente, mas a primeira coisa que veio lá, que a gente colocou, ela não sabia o que era, foi o bloqueio. Ela escolheu um gato, na época, era um representante de um gatinho, ficou no meio do campo, ou seja, quando algo está no meio do campo, ela sentiu vontade de colocar no meio do campo. Quando algo está no meio do campo, é a partir daí que você começa o caminho da solução, porque está no centro. E dali a gente vai desmembrar as coisas. Então entrou o bloqueio. Sabe o que ela sentiu sem saber o que era? Um aperto no coração e uma angústia. Já vi que o bloqueio estava ali pegando. Do lado esquerdo, a gente vai colocar o campo. Aliás, vou colocar agora, porque depois a gente vai fazer um negócio no campo para vocês entenderem melhor. Era só um minutinho. Aí eu vou colocar aqui o campo e vocês vão entendendo melhor como que o negócio funciona. Aí eu coloquei, se vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo enxergar aqui. Depois a gente vai fazer um exercício nosso aí em conjunto de prosperidade, tá? Para a gente se conectar com isso. Eu tô sem algum outro representante, mas eu vou... O que aconteceu? Ela colocou lá o gato no meio, que era o bloqueio. Ela sentiu angústia, tá? Do lado esquerdo ficou uma coruja e uma imagem da Santa, da Nossa Senhora. Ela era coruja, então ela estava do lado da coruja. E quem que era a Santa, que era enorme? Prosperidade financeira. E ela sentiu, quando ela acessou ela mesma, lembra que eu falei que era uma pessoa de bastante recurso interno, falava muito bem, você via que a pessoa era inteligência, sabedoria e visão. Então, sem saber que esse representante da coruja era ela tinha bastante inteligência, sabedoria e visão. Era essa a essência dela. A prosperidade financeira que estava do lado, que era a Nossa Senhora, ela sentiu uma questão de bênção, uma proteção espiritual, fé. Então, assim, ela sentiu duas coisas boas em relação à prosperidade financeira, porque é um elemento bom, dela também com muitos recursos. Na frente disso tinha um bebê. O bebê também, eu coloquei um representante sem ela saber que era o futuro. Mas o bebê estava bem na frente, parecia que ele estava bloqueando um pouquinho a prosperidade. A prosperidade olhava para o futuro, mas tinha uma boa relação entre esses três. Aí se a gente olha assim e fala, mas tá bom então para ela, né? Prosperidade financeira estava boa, ela estava sentindo inteligência. O futuro também, ela falou que
era algo de realização, alegria, bênção e presente de Deus, ela sentiu. Então esses 3 que estavam aqui estavam bom. Já o negócio aqui estava ruim, que era no meio, só que ele ficou na mesma linha da prosperidade financeira e dela. Aí que o negócio pega. Porque o que está na esquerda está a serviço desse aqui. Então está à esquerda a serviço deste. Então ela estava, a prosperidade dela, ela e o futuro dela, embora se conectassem bem, eles estavam servindo a esse bloqueio. E esse bloqueio olhava para 2 representantes aqui atrás, que era o pai e a mãe. Ou seja, né? Estavam olhando para algo do pai e da mãe. Foi muito impressionante. É que não dá para... O Insta não deixa mais eu compartilhar a foto, porque eu tenho a foto. Aí ficava os 2 aqui, o bloqueio olhando para o pai e para a mãe, e atrás ficou bem certinho assim. Ancestrais maternos e ancestrais paternos. Então tinha uma triangulação total entre esse bloqueio e os ancestrais. Quando ela olhava para ela mesma, quando ela sentia ela mesma, pô, tá tudo bem. Ou seja, ela tinha total condição de ter prosperidade. Porém, ela estava a serviço disso aqui, ou seja, da própria família. Ou seja, de sucessões, de falências, de uma dificuldade em lidar com dinheiro de ambos os lados. A mãe por ser dependente do pai, o pai por ter tido uma questão da falência e ela também ter tido o trauma de ter perdido o pai nessas condições. Tanto que eu coloquei aqui no lado de cá o tio. Ele ficou na mesma linha, só que do lado de cá, do lado direito. Ou seja, também tinha uma conexão com essa história. O que a vida estava convidando? Toda vez ela estava repetindo problemas, ou seja, ela estava... A situação dela era parecia com a coisa que ela sentia lá na loja do pai, que nunca dava, sabe? A vida dela não ia para frente, a loja também não ia para frente. Ela estava repetindo esses padrões, então ela se conectava muito com isso em relação a como ela lidava com a prosperidade financeira, porque ela era uma forma dela equilibrar essa história. A vida estava convidando ela a olhar para essa história e começar a equilibrar o sistema. Ou melhor, ela se desconectar um pouco disso, porque ela estava totalmente ligada nessa história. Entende aquilo que eu falei de honrar a história, honrar a escassez, honrar um padrão? Ela estava honrando esse padrão, embora ela totalmente tinha... Você vê que os 3 melhores que ela sentiu era ela, a prosperidade financeira e o futuro. Ou seja, ela tinha... Estava bom para ela, só que ela precisava se desvencilhar dessa história. E esse processo é muito profundo, porque é aquilo da boa consciência, uma consciência que eu disse. Isso aqui puxa a gente, porque eu tenho uma necessidade de pertencer. Como que eu vou ser uma pessoa super alegre, conectada à prosperidade, bem, tal, tranquila, se a minha família tem todas essas questões? Fica algo me puxando para o contrário disso. E aí eu vou lá repetindo a história, né? Ou ela poderia ter dois caminhos. Ela estava repetindo propriamente dito, né? Ela tinha muitos problemas com o dinheiro ficar ali, sempre acontecia alguma coisa. Tinha o filho também que não estava trabalhando, enfim. Mas ela podia também só estar até indo bem. De repente ela tinha um bom emprego e ganha bem. Mas ela ia ficar sempre com alguma coisa. Sempre ia ficar faltando. Ela podia ficar com a sensação que ela ia ser demitida a qualquer momento, ia passar necessidade. Ou ela ia ter que guardar muito dinheiro. Não que não seja bom, mas guardar muito dinheiro para ela não... Sabe? Para ela achar que tem aquela sensação e nos conectar com isso. De alguma forma, a vida ia convidá-la para olhar para essas dinâmicas aqui, que é o que a vida faz com a gente o tempo inteiro. Vou tirar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. A vida faz com a gente o tempo inteiro, né? Ela vai trazendo umas histórias, umas repetições, para a gente olhar para o que a gente precisa olhar. Então, para a gente entender um pouco mais o que está incomodando a gente. E talvez a gente precise equilibrar aí algo no sistema, ou a gente precisa entender que a gente pode caminhar sozinho, que mesmo eu caminhando numa direção oposta, que é uma direção de prosperidade, uma direção de leveza em relação ao dinheiro, fluidez, eu posso me conectar com isso sem deixar de honrar a minha ancestralidade. Os processos de constelação nos ajudam a fazer esse movimento, né? A fazer o movimento de olhar para essa história. Às vezes você vai precisar olhar algumas vezes, tá? Você não vai olhar na primeira e já vai resolver, né? E tá tudo lindo. Você vai precisar olhar algumas vezes para essa história, você vai precisar colocar os ancestrais e honrar esses ancestrais.
você vai precisar fazer alguns movimentos para que você consiga se desvencilhar dessa história. E, na verdade, o Bert Hellinger, ele fala, né, que é o pai da constelação, que não é uma aceitação, não é um perdão que coloca a gente lá em cima, é um concordar. Eu começo a concordar que a história foi assim. Eu começo a concordar que talvez os meus pais não tenham tido as mesmas condições e talvez eles passaram uma sensação para mim em relação ao dinheiro que é um pouco mais difícil, né, quando eu era criança. Eu começo a concordar que meu passado talvez também tenha sido difícil, que lá atrás eu não tive as mesmas condições. Oi, Mari. Que eu não tive as condições financeiras suficientes quando eu era criança, mas que hoje, como adulto, assim como essa cliente, né, tinha condições total de fazer dinheiro, né, de ir lá e abrir um outro negócio. Ela, de repente, pode, trabalhando essa história, abrir um novo negócio, honrando total essa ancestralidade, colocando toda essa história, né, e falar, eu vou honrar vocês, eu vou ter um negócio próspero em honra a vocês. Olha que movimento bonito, né, que seria esse. Né? Então a gente começa a ressignificar essa história e aí isso começa a se integrar. Eu ia falar, a gente vai fazer daqui a pouquinho, fica aí, a gente vai fazer um movimento no campo e a gente vai sentir aí como que tá. É como um mini termômetro em relação à prosperidade financeira, que eu acho sempre bom a gente fazer dar umas olhadas em relação a isso, porque a gente vive num mundo onde existe uma estrutura social que nos coloca também num lugar todo o tempo. Então é muito fácil a gente sair um pouco do prumo, porque o tempo inteiro a gente acaba se comparando com alguém, a gente às vezes está sentindo que a gente, por exemplo, feriado, carnaval, fiquei em casa, nossa, eu sou um perdedor porque eu fiquei em casa, tá todo mundo viajando. Aí você começa a olhar todo mundo, você acha que tá todo mundo viajando menos você. Ou então todo mundo está tendo mais facilidade, porque hoje em dia na internet parece que todo mundo tem dinheiro, está todo mundo super bem. Então fica o tempo inteiro essa estrutura social nos puxando também, tá? Hoje a gente tem essa questão, e um dos efeitos que eu falei daquele livro do início, que é esse pequenininho aqui, fala dessa questão da comparação, que isso é muito forte e nos desconecta da felicidade, tá? Mas eu queria falar de um outro livro que eu falei que eu li o ano passado e quero ler de novo, que é o livro seguinte, ó. Ele chama A Ilusão do Dinheiro. Que eu falei, eu gosto de trazer várias perspectivas. Então, o primeiro livro é uma perspectiva científica, de onde eu posso trabalhar a realidade, aonde que eu, né, até pesquisas científicas onde mostra a questão da gratidão, a questão até onde eu consigo ter felicidade com dinheiro ou não. Eu acho legal a gente entender a nossa realidade, olhar para isso. Trago essa questão comportamental e sistêmica, que é esse exemplo que eu dei para vocês, mas existem algo que eu venho aprendendo e me conectando ainda mais, que são coisas maiores, que a gente não pode negligenciar. E esse livro chama A Ilusão do Dinheiro, né? Ele fala que correr atrás do dinheiro é a grande ilusão. E ele fala algumas coisas. Eu trouxe algumas coisas interessantes, como eu falei. Eu fiz uma live falando desse livro há um tempinho atrás, quando eu li, mas eu preciso reler. O que ele fala? Algumas coisas aqui que eu até imprimi, porque eu achei interessante, está nesse livro. O livro chama A Ilusão do Dinheiro. Ele chama Kylie Cizzi. Qualquer coisa eu passo depois para vocês, tá? Ele fala algumas coisas em relação ao dinheiro, que na verdade a gente está muito apegado à nossa história, ou à história que foi contada pra gente. Aí eu faço uma análise nossa, né, minha particular, que é o seguinte: a gente está muito apegado, na verdade, às crenças que a gente adquiriu, né? Então, por conta da nossa história, por conta da nossa ancestralidade, a gente se apega às crenças. E essas crenças, muitas vezes, nos colocam numa realidade diferente da realidade que a gente tem. Então, na verdade, a gente começa a ter uma fração, uma pequena história, a gente se conecta a essa fração da nossa história, a gente se apega a essa fração da história e a gente começa a acreditar que a gente é essa pessoa. E na verdade a gente não é essa pessoa, isso é um conjunto de crenças que eu enxergo a vida através dessas crenças. Então ele começa mais ou menos trazendo essa análise. E ele faz uma comparação interessante, seguinte, né, que se a gente conhecesse lá o jogador de basquete, o Michael Jordan ele tem uma
né, um dom de jogar um basquete perfeito, praticamente, né, muito bem, ou seja, a gente sabe que ele tem esse dom de jogar basquete, assim como outras pessoas têm outros dons, cada um tem o seu, a gente também tem o nosso. E a gente sabe disso, né, que ele joga super bem, que ele é um grande, né, jogador. E ele, por algum motivo, perde essa memória. E aí você vai chegar e ele vai começar a falar, não, eu não sei jogar. Mas você vai falar, claro que você sabe, você é o Michael Jordan, você nasceu com esse dom, você vai lembrar, e você vai ficar tentando lembrar ele que ele tem esse dom. Então você vai ficar o tempo inteiro relembrando que ele é o Michael Jordan, para ele acordar e falar, filho, você é o Michael Jordan, cara, você pode fazer muito mais do que você imagina. Ele vai falar, não dá, imagina, não sei. E ele começa a ficar para baixo. Ele começa a acreditar que ele não é aquele Michael Jordan. Esse é o lugar, entende? Todos nós somos esse Michael Jordan, todos nós temos esse dom. É que a gente se desconecta dele por conta dessa conexão com as nossas crenças, de acordo com a história que a gente recebeu dos nossos pais, com essas histórias da ancestralidade, e por aí vai. E aí você começa a acreditar que você é aquela pessoa. E você se perde um pouco nesse lugar. E ele fala o seguinte, deixar de lado a ideia, né, que a gente... ele fala, para cada um de nós somos apegados, é que eu escrevi aqui porque estou olhando para baixo. Cada um de nós é apegado a uma ideia sobre nós mesmos, que é apenas uma pequena fração daquilo que realmente nós podemos nos tornar. Deixar de lado essa ideia não significa que todos seremos capazes de realizar, por exemplo, jogar igual o Michael Jordan, mas significa que cada um de nós tem um dom único que está aguardando para surgir de maneira igualmente imensa. No entanto, enquanto vivemos em nossa amnésia e acreditamos nessa pequena história, ou seja, acreditamos nessas crenças de que a gente é que a gente não está conectado a essa abundância, essa coisa maior, nós passamos a vida nos estressando por coisas que seriam completamente resolvidas se entrássemos na magia daquilo que realmente somos. Porque o dinheiro, olha só essa frase desse livro, hein? Porque o dinheiro é uma das maiores desculpas que damos a nós mesmos para justificar porque não seguimos ou não conseguimos seguir a nossa vocação maior e nem nos tornar aquilo que de fato estamos destinados a nos tornar. Ele fala o seguinte, né, que se a gente fica dando uma desculpa, né, para nós mesmos, falando assim, eu queria tanto ser um escritor de sucesso, um artista, mas eu estou nesse emprego que eu tenho que pagar as contas. Ou seja, você já se conectou com essa história que não é real sobre você, que você não tem esse dom que você veio nesse mundo para ter. Então, a partir daí, você já desconecta desse dom. E aí você começa a acreditar que o seu problema é o dinheiro, mas na verdade o seu problema não é o dinheiro. O seu problema é desconexão. Desconexão dessa fonte maior, dessa abundância e de quem você é de verdade. Né? Todos nós somos esse Michael Jordan. A gente pode ser esse Michael Jordan dentro da nossa essência, né? Dentro do que a gente tem de capacidade interna que nos leva a um lugar muito maior do que a gente imagina. Só uma pincelada desse livro, porque eu acho ele fantástico e ele é bem interessante de ler. Eu vou relê-lo, porque ele coloca a gente num lugar assim de fé e de crença e de conexão com algo maior. E aí o dinheiro ele vira secundário, ele vira consequência da sua realidade, de quem você é, porque o desafio da nossa vida é a gente achar esse dom maior que a gente veio aqui no mundo para ser. E a gente que está achando que a gente não tem esse dom. Só essa pincelada. Vamos fazer o exercício no campo? Para a gente dar uma olhada na prosperidade financeira? Vamos fazer na prática? Sei que o povo, né, não consegue ficar até o fim, eu me empolgo falando, eu sei disso. Mas eu vou salvar a live tanto aqui e no YouTube. Amanhã eu passo o link do YouTube. E a gente vai se conectando com isso, acho bem legal. Semana passada, eu fiz a live da semana passada e depois eu fui ouvir minha live, ver minha live de novo pelo YouTube e fiz a dinâmica. E foi muito legal a dinâmica, foi uma mentalização, eu mesmo fiz, porque eu estava, né, falei na semana passada que eu faço eu mesmo, porque uma coisa é quando eu estou facilitando, outra coisa é quando eu estou ouvindo, né? Eu mesmo falando, eu entro num outro processo, é muito legal e foi bem boa a dinâmica da semana passada. Eu recomendo todo mundo fazer essa dinâmica da semana passada. Tem muita relação também um pouco com a gente está falando, mas da semana passada a gente entra num lugar bem interessante da criança.
Mas agora a gente vai fazer um exercício no campo da constelação. Vamos fazer Opa, chutei aqui. Vamos fazer a constelação na prática. Vou precisar da ajuda de vocês, quem estiver aqui ainda, para ir me dando algumas informações. E vamos acessar esse campo, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é acessar esse campo de informações. Ah, Luiz, mas como que a gente acessa esse campo de informação? Existe um campo de informações, esse é o fenômeno das constelações, onde a gente se conecta Quem tem uma teoria mais profunda sobre isso é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, né? Então é o campo morfogenético. Por isso que a gente consegue acessar essas informações que estão além da nossa mente, que parece que está fora. Então a gente vai acessar esse campo, tá? Primeira coisa, então dá para a gente se aprofundar mais nesse fenômeno, mas vamos só acessar esse campo de informação, confiar que você acessa. Então vamos só fazer uma respiração, fechar os olhos. Vai sentindo o seu corpo. E você vai pedindo uma autorização para o seu inconsciente, para que você acesse a informação necessária, para que você tenha uma luz, talvez uma resposta, uma informação nova. E vai pedindo para que você acesse essas informações e ao mesmo tempo vai sentindo dentro de você, quando você escuta a palavra dinheiro, prosperidade financeira, felicidade, realização. Veja como o seu corpo ressoa quando você ouve essas palavras. Agora vai sentindo também o seu corpo quando ele ouve sofrimento, não merecimento, escassez, pobreza, necessidade. Vai deixando tudo isso reverberar dentro de você, porque vai ajudar também no nosso trabalho. Você vai sentindo como se estivesse atrás de você toda a sua família, seus pais biológicos, seus avós, bisavós, como se estivessem todos atrás de você. Você vai sentindo essa energia do seu pai, da sua mãe. Mesmo que você não tenha conhecido algum deles, você se permite sentir e vai acessando essa energia. Agora a gente vai pedindo aqui autorização para abertura aqui do campo e devagar vai abrindo os seus olhos. Então a gente vai acessando aqui o campo, tá? Agora devidamente conectados, que é importante a gente fazer essa mentalização, porque coloca a gente num novo estado, né? Num estado de momento presente. A gente vai colocar, vou só separar aqui, tá? Alguns elementos no campo e você vai sentir. Eu vou só separar qual que vai entrar primeiro, tá? Vamos ver o que ressoa aqui. Estou anotando. Então vamos lá. Então, vamos ver quem vai entrar primeiro. Alguém coloca um número entre 1 e 3. A gente vai colocar 3 coisas. Alguém coloca um número para entrar primeiro. 1, 2 ou 3. Alguém coloca para mim ali nos comentários 1, 2 ou 3. Primeira pessoa que colocar, a gente coloca aqui no campo. Vamos lá. 2. Então vai entrar o 2.
Então, número 2, tá? Entrou aqui o número 2. Se caso estiver atrapalhando agora os comentários, depois eu vou tirar um pouquinho para você se conectar, depois eu volto. Vai se conectando aqui com essa bonequinha rosa, tá? Olhando para ela. Mais um número, por favor. Entre 1, agora 1 ou 3, né? A gente vai colocar 3. Vamos lá. Qualquer pessoa pode escrever. Senão eu vou colocar. Esperar um pouquinho. Minha mãe já colocou o 2, né? Se quiser colocar a mãe de novo, pode colocar. Então entrou primeiro o número 2. 3. Eu vou colocar o 3. Vou colocar um do lado do outro, depois a gente vai fazer um movimento aqui, tá? Eu vou tirar só um pouco os comentários para você olhar para o número 1 e o número 2, tá? Só um minuto. Ó, então, perdão, o número 2 e o número 3. Então, número 2, vai olhando para essa daqui e vai vendo o que vem dentro de você, tá? Quando você acessa essa número 2 aqui de rosa, o que você sente? Se você sente, você pode olhar e sentir alegria, leveza, angústia, tristeza, qualquer emoção, tá? Ou uma frase que vier na sua cabeça. Depois você olha para número 3 e aí você vê o que você sente, tá? Quando olha para número 3. Também é isso, pode vir alguma sensação. Tá me dando uma vontade de deixar uma de frente para outra. A 2 olhando para 3, tá? E vice-versa. Agora eu vou voltar os comentários e vocês vão me falar o que vocês sentem quando elas estão uma de frente para a outra. Claro que cada um pode sentir de uma maneira, né? Mas me fala o que vem quando uma está olhando de frente para a outra. 2 de frente para o 3. Me fala a informação que vem. Demora um pouco, tem um delay, né, dos comentários, é normal demorar um pouquinho. Daqui a pouco coloca 1. O que você sente quando a 2 olha para 3 e a 3 olha para 2, uma de frente para a outra, se encarando assim? Alívio da dor. Sentiu uma dor antes, né? Que mais? Alguém mais? Vamos lá, gente, vamos interagir. Coração. Coração acelerando. Coração acelerando dá uma certa angústia. Acelerado. Dá uma certa angústia, né? Parece. E para cada um vai vir de alguma forma, né? Não tem problema. Agora eu vou colocar 1, tá? Me deu vontade de colocar 1. A 1 vai olhar aqui para essas daqui, para essas duas, e vocês vão sentir o que vem quando ela entra. Vai sentindo, se conectando, o que vem, dá um alívio, né? Calma. Tá. Deixa eu ver.
se assim fica melhor ainda, tá? Ou dá alguma outra sensação, ela aqui atrás. Segurança, né? Ó, calma, segurança quando ela entrou, né? Vê se essa posição fica boa. Claro que assim, né? Para Bela, para Jo, que está colocando aqui as informações, é como elas veem. Você pode estar sentindo alguma coisa bem diferente, é normal, porque cada um tem uma história. Claro que as duas acabam se vindo algo aqui parecido, porque elas acabaram se conectando aqui nesse campo, então geralmente vai vir algo parecido. Quando entrou essa daqui, elas começaram a sentir calma, um alívio, segurança. Vê se só me fala, Jo e Bela, se nessa posição aqui atrás tá bom. Esse desenho, essa configuração. Vamos ver o que vem. Assim não ficou bom? Vou pular um pouquinho aqui, ó. Assim, ó. Antes estava melhor. Tá. Assim fica melhor, né? Eu acho que é verdade. Parece que une, né? Essas três. Então, a configuração anterior. Tá bom. A gente fez um movimento pequeno aqui pra gente entender. Tava melhor dessa forma, né? Vamos lá. Fiz um movimento que é um movimento no campo pra gente ver como que tá essa questão, trazendo aqui a prosperidade financeira. Então, primeiro que entrou foi o 2, né? Então, esse 2 aqui, essa bonequinha de rosa, que algumas sentiram uma sensação um pouco mais de agitação, né? É você, tá? Mesmo que ela seja um bonequinho feminino, não importa. Pode ser homem ou mulher. Mas essa aqui é você. Depois entrou a número 3, que é a loirinha, e começaram sozinha aqui, uma olhar para a outra. Quando uma começou a olhar para a outra, deu uma sensação estranha. Um pouco mais, né, de angústia. Essa daqui, ó, prosperidade financeira. Então, para algumas pessoas, isso aqui deu uma dor, uma certa angústia, e uma olhando para a outra, ou seja, você encarando a prosperidade financeira, porque frente a frente é como se fosse uma posição de conflito, né? Eu começo a olhar de frente para a prosperidade financeira, começa a ser um pouco complicado. Às vezes, para a Jo tinha dado uma questão de alívio, um pouco da dor, ou seja, tinha uma dor, ficou uma olhando para a outra, vamos encarar de frente. Deu essa confusão, mas quando entrou essa daqui, nessa configuração, ficou melhor. É como se ela viesse para apaziguar, pelo que eu entendi, para apaziguar esse conflito entre a prosperidade financeira e você. Essa daqui é a família. Então, a última que entrou, que é o número 1, é a família. Então, quando a família começa a olhar, começa a dar uma equilibrada em relação a isso, tá? Eu mudei a configuração para ver se, deixando a família atrás e uma do lado da outra, ficaria melhor. Mas a sensação neste momento é que dessa forma ainda fica melhor. Qual que é essa forma? Essa forma é... O que esse campo está mostrando atual, tá? Eu preciso ainda olhar a prosperidade financeira frente a frente, mesmo que ainda me cause dor, ainda me dê ansiedade, um conflito de frente a frente, para depois olhar para a família, para depois incluir. Por enquanto é como se a família estivesse olhando esse conflito. Porque a posição que eu coloquei atrás é uma posição entre aspas, né? Claro que sempre entre aspas, mas é uma posição que é melhor em termos sistêmicos. É como se a família estivesse atrás te dando suporte e a prosperidade financeira começasse a trabalhar para você. Mas ela ainda não está nessa condição. Então, o que está mostrando aqui é que ainda preciso olhar para ela frente a frente, mesmo que me cause ainda um conflito. Claro que acessando aqui as informações da família, porque não só vem informações ruins, ela me ajuda nesse processo,
Mas o primeiro passo que eu tenho que dar é olhar frente a frente para a prosperidade financeira. É isso, pelo menos até aqui, que o campo está mostrando dentro disso que a gente entrou aqui no coletivo. Pode ser que para alguns venha de forma diferente, depois vocês me contam, quem assistir gravado, como que foi, mas a gente já fez um primeiro movimento, que é de olhar para a prosperidade de frente. Achei bem legal isso. Bom, vamos só fechar aqui o campo, né, já que a gente abriu. Vou deixar nessa formatação, vocês guardem aí na memória de vocês. Olhar frente a frente para a prosperidade financeira é o caminho, tá? A gente vai então respirando, integrando, fechando aqui o campo, agradecendo aí a nossa história, o nosso sistema familiar, os nossos ancestrais. E a gente vai limpando e fechando aqui o campo. Muito interessante, né? Um movimento pequeno. Deixa eu colocar aqui. É um movimento pequeno que já vai trazendo coisas pra gente, né? Muito legal isso. E eu acredito que ressoa na maior parte das pessoas que vão acessar essa informação aqui com a gente. Que chegou a hora da gente olhar isso de frente. Então, esse é o caminho que a gente vai fazer. Tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha aí dado uma luz. Para mim deu muitas aqui também. Muitas questões para lidar, muitas questões para olhar. Olhar frente a frente para prosperidade é um caminho para mim também. Estou nesse processo. E vai ser muito legal aí compartilhar tudo isso com vocês. Vão me contando depois. Muito bom, né, mãe? Bela, obrigado. Obrigado por vocês aí terem compartilhado aqui, que me ajudou bastante. Eu sei que algumas pessoas às vezes não ficam à vontade ou não viram ainda, mas faz o exercício. Depois encaminha para o pessoal aí para fazer, porque é bem legal, tá bom? Se cuidem aí. Passou bastante da hora, mas acho que foi interessante. Um beijo, boa noite e bom descanso.